Olá, pessoal. Agora vamos para a literatura e voltamos para a apostila, tá? Então, literatura, lembrando que é a frente B, e é aula 3, né? Agora a gente volta para a apostila, porque aí é bom que ela acompanhe a interpretação e redação, que também estão na aula 3. Só a gramática que está lá na frente. Então, a gente volta para a apostila, então recomendo que vocês leiam o material da apostila, ok? Além desse slide e de assistir essa aula. E vamos para a escola literária, uma das mais odiosas, na minha visão, e sem graça, né? Que é o quinhentismo. Então, por que não gosto dela? Porque ela fala sobre a literatura aqui do Brasil, da época de descobrimento ou de invasão do Brasil. Então, é uma literatura que ela não tem... Até você vai ver por que eu estou falando isso. Não é só picuinha minha, né? Muitas pessoas falam que ela não tem muito valor literário mesmo. Porque, assim, vamos localizar. Enquanto estava acontecendo o classicismo, que a gente viu, né, retomada dos conceitos e dos ideais greco-romanos, estava acontecendo tudo isso de legal, de bacana na Europa. Aqui no Brasil, a gente estava sendo invadido, índios estavam morrendo, né, territórios estavam sendo tomados. E essa literatura é o resultado disso, tá? Então, é nessa mesma época, né? Então, acontece muito parecido com a época do classicismo, porque lembra que lá também está falando sobre expansão marítima. Elas não acontecem bem no mesmo momento, tá? Mas elas são em momentos um pouquinho parecidos. Aí depois, a partir da próxima escola, que é o Barroco, aí já começa a estar um pouquinho mais sincronizado entre o que a Europa faz e o que o Brasil faz, tá? É que lembrando sempre, a história, ela vai mobilizar muito a arte. Então, como que a gente ia fazer alguma coisa aqui, retomar a questão greco-romana, se a gente estava acabando de ser descoberto, né? Era uma literatura que foi feita ainda assim, nem muito para uma questão literária mesmo, né? E por que não foi para uma questão literária? Porque, assim, já falei um pouco disso, né? Mas vou repetir algumas coisas. O quinhentismo é uma denominação meio genérica, né? Porque ele não tem uma característica muito específica, a não ser essa característica de que são manifestações literárias que aconteceram no Brasil assim que ele foi invadido. Então, aqui mostra muito, é uma literatura que mostra muito essa ideia de como que Portugal vendo, nossa, quantas riquezas tem aqui, quantas coisas ótimas na natureza, quanto ouro, quanta prata, quanto índio para catequizar, né? Que coisa horrível. Mas assim, sim, é isso, é basicamente isso, tá? É que lindas terras e riquezas e quantos possíveis cristãos que existem aqui, né? Então é basicamente isso que a gente vai ter. São duas frentes mesmo, falei de uma forma meio debochada, mas são duas frentes. A gente tem essa parte mas assim, vamos descrever a Terra, né, que é uma literatura informativa, descritivista, e vamos catequizar o índio. Então, a gente precisa de uma literatura para isso, né? Então, é basicamente isso. São dois blocos mesmo, e a gente vai começar com a literatura informativa. Então, a literatura informativa, ela foi justamente a carta de Caminha, de Pero Vaz de Caminha, ela é o marco, né? Existem outras obras, mas ela é o mais importante dessa escola, tá? Mais importante da desimportância, assim, né? Porque ela é um marco, né? Foi a primeira literatura, o primeiro texto escrito em língua portuguesa em terras brasileiras. É basicamente, por isso tem uma importância, né? E basicamente é descrever, né? Descrever como que a terra era, o que tinha de planta, e era muito isso. A carta é basicamente, depois vocês leiam, porque tem um trecho dessa carta na apostila, é basicamente assim, nossa, aqui tem tal árvore. Ela é assim, ela dá uma flor assim, ela dá um fruto assim, e esse fruto tem um gosto assim. É isso. Ou do tipo, tem tais coisas e parece que aqui tem ouro, parece que aqui tem prata, parece que aqui tem
alguma dessas coisas, sabe? Então, é um deslumbramento econômico total, o quinhentismo. Tanto porque, lembra que a igreja também ela tinha um interesse econômico na época, não só antes, né? Mas antes era mais forte. Então, ela tinha esse interesse econômico. Então, assim, eles estavam interessados nas riquezas palpáveis que tinha aqui e também na riqueza de poder, de ter mais cristãos. E a gente vai ver isso com mais calma na outra literatura. Porque essa literatura informativa, ela vai falar mais sobre essa descrição da terra daqui, das qualidades daqui, da fauna, da flora, dos costumes, das coisas que tem aqui. E ela é meramente descritiva, ou seja, ela só descreve, igual eu falei, tem isso, não tem aquilo, é assim, é dessa cor, é desse tamanho. E não tem muito valor literário, isso, né? Você tem um texto praticamente inteiro descritivista. Você não tem para quê, né? É mais uma questão mesmo de informar. Então, igual eu falei, esse último tópico também fala disso, né? Que mostra muito essa exaltação de, meu Deus, essa terra é maravilhosa, né? E aí, esses são os principais documentos que compõem a literatura informativa. Então, a primeira e mais importante é essa Carta do Descobrimento, do Pero Vaz de Caminha. Mas tem outros, né? O Tratado da Terra do Brasil, do Pero de Magalhães Gândavo, História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos Brasil, que aí começou a surgir esse nome. Diálogo sobre a conversão dos gentios, do padre Manuel da Nóbrega, e Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza. Então, tá vendo que, assim, a do Caminha é a primeira, né? Ela foi escrita em 1500, mas ela só foi publicada lá em 1817, mas ela foi a primeira, né? Por isso que ela tem toda essa importância, por isso que sempre ela é o exemplo dado. E aí a gente tem a literatura jesuíta. Então, lembrando que quinhentismo a gente divide nisso. Literatura informativa, literatura jesuíta. Literatura informativa, vamos informar Portugal sobre tudo que tem aqui. Já que não dá para trazer todo mundo aqui, tirar foto, não tinha filme, a gente tem que escrever, né? E a literatura jesuíta. Literatura jesuíta é que, igual eu falei, né? E por que a Igreja Católica precisava de mais cristãos? Porque desde a Idade Média, a gente já está fazendo esse caminho há um tempo, né? Então, lembre que desde a Idade Média, a Igreja Católica já estava no final da Idade Média. A Idade Média é o ápice, né? O trovadorismo é o ápice da Igreja Católica. Ela está super poderosa, super endinheirada. Na época não tinha dinheiro, mas ela tinha um poder muito forte. Continuou esse poder, né, transmitido, porque na época do trovadorismo não tinha dinheiro, mas tinha terra, que era, né, poder, era uma questão financeira diferente. Depois surgiu o dinheiro, ainda continuou, né, sendo muito poderosa, tinha muita influência, até que teve a questão da reforma protestante, né, que a gente já falou também um pouco sobre, que que agora protestantes, que deu origem a várias religiões evangélicas, eles foram contra várias coisas que a Igreja Católica fez, várias, assim, né? Então, eles começaram a ser muito contra tudo isso, fundaram outras religiões e a Igreja Católica foi perdendo católicos e fiéis, né? Fiéis para essas outras religiões. E começou a ter a Contra-Reforma. A Contra-Reforma vai ser mais forte no Barroco, tá? Mas começou a ter essa Contra-Reforma que é a Igreja Católica falando, não, a gente não pode perder cristãos, porque tá aí o poder, né? A gente tem que catequizar muitas pessoas, não importa se elas têm outras religiões, a religião católica é a salvadora, é a única que vai salvar, todo o resto vai para o inferno, sabe? Toda aquela coisa de perseguição, de caça às bruxas que volta, mas isso mais forte no Barroco que a gente vai ver na próxima aula. Aqui lembra, expansão marítima, né? Foi por isso que chegou no Brasil. E aí teve a catequização dos índios,
horrível, né? A gente teve uma aculturação. Você tira a cultura do índio, o índio que era... eu não sei se o termo está certo, né? Se ele era politeísta, mas assim, ele tinha vários deuses, né? Os deuses, eles estavam relacionados com a natureza. Então, ele tinha o jeito de se relacionar com a sua religião, tinha o pajé, né? Que era meio que o curandeiro ali, era a autoridade máxima da religião deles dentro de uma aldeia. E chega, principalmente, alguns padres que fizeram, a gente vai ver com mais calma depois, que fizeram a catequização, e como eles não sabiam ler, né? Os índios, eles não tinham esse tipo de cultura da escrita. E eles queriam ensinar eles a lerem também, e foi um outro jeito de catequizar, né? Não foi nada de graça. E eles também, né, nisso, eles começaram a catequizar pelo teatro. O teatro é lúdico, né? E você consegue ensinar. Igual no humanista, né? No humanismo, né? A visão humanista na literatura, que a gente viu aqui que existe uma forte questão moral que pode aparecer no teatro, né? No Alto da Barca do Inferno aparecia isso. Então aqui pode ter muito isso. Então o que eles faziam? Eles pegavam e contavam uma historinha. E eles demonizavam, né? Aparece a questão de demônio, porque indígena não tem essa concepção de demônio, né? Para ele, o bem e o mal tá muito misturado, porque a natureza é assim, né? A natureza mistura o bem e o mal, ao mesmo tempo que um animal pode te fazer muito bem, pode fazer muito mal, ao mesmo tempo que a natureza ela te dá muita coisa, ela te mata, né? Se você não souber sobreviver em uma natureza, né? Isso eu tô falando se você fosse solto no meio do mato, assim, no meio da Amazônia não civilizada, né? Então, assim, mata fechada, você ia morrer muito fortemente, essa é a possibilidade. Se você não tivesse não tivesse ferramentas que a gente desenvolveu, né? Então, é muito isso. A gente tinha essa ideia de, tipo, a natureza ela é muito boa, ela dá, mas ao mesmo tempo ela mata, porque essa é a vida, né? A vida, ninguém é bom e ruim só. A gente é bom e ruim. Então, não tem essa ideia maniqueísta. E aí eles começaram a colocar essa ideia maniqueísta, né? De, tipo, existe diabo e existe Deus, né? E são duas coisas que não podem coexistir, o mal e o bem. Então, o pajé foi demonizado, né? Como que tinha algum tipo de pacto com o demônio. E tudo isso foi feito por meio de teatro. Então, o maior foi o José de Anchieta. Ele fez várias peças, né? Ele deixou como legado a primeira gramática do Tupi-Guarani, porque ele começou a ensinar português e ele também começou a entender o que era o Tupi-Guarani. Então, ele teve essa questão dele conseguir aprender essa língua e tem uma importância linguística nisso, né? Porque foi daí que surgiu essa questão de estudar a língua dos povos indígenas, mas, né, com pesares. Então, o teatro dele era uma linguagem muito clara, né? Lembrando, porque tinha que ser claro para os indígenas entenderem. E aí, geralmente, eram feitas, ele chegou até a fazer algumas em Tupi-Guarani, mas eles ensinavam português para os indígenas para eles conseguirem entender, tá? Então tiveram peças também que foram no português, por isso senão não seria literatura brasileira, né? Então, por mais que o português não é bem a língua oficial, não deveria ser, né? Porque não foi a primeira que surgiu aqui no Brasil. Foram várias línguas indígenas, que é uma curiosidade, não existe uma língua indígena. Geralmente a gente fala Tupi-Guarani. Existem muitas, existiam, né? Infelizmente agora não tanto, porque vários povos morreram nessa época. E as línguas morreram junto porque não tinha registro. Mas assim, existiam várias línguas, essas deveriam ser as línguas oficiais, mas não foram por questões políticas, né? Enfim, o teatro tinha uma linguagem muito clara, os versos tinham muita musicalidade, porque música, lembra lá do trovadorismo, ajuda a
a você decorar, e não só, você envolve melhor as pessoas quando tem uma musicalidade. Não necessariamente você canta, mas quando você fala de um jeito rimado, por exemplo, cordel, chama mais atenção do que uma pessoa ler um texto, eu ficar lendo para vocês um texto aqui em prosa. Não chama muita atenção, não, né? Às vezes, quando você tem uma rima, uma musicalidade, ajuda um pouquinho mais. Então, tinha uma mistura muito grande de elementos europeus com elementos da realidade indígena aqui também. Então, né, essa mistura de religiões mesmo, até para você mostrar, tipo, olha, a sua religião é ruim, o cristianismo é muito bom, porque o mal existe e você precisa se defender do mal. Então, tem toda essa ideia, né, dicotômica, maniqueísta do cristianismo. E não só, né? Outras religiões também, principalmente as que não são politeístas. Mas é basicamente isso, né? Então a gente teve, deixa eu voltar aqui só para não ficar escuro. A gente teve essa literatura, que foi uma literatura que não tinha uma grande coisa, assim, literária, mas é basicamente para você pensar na época. Descobrimento / invasão do Brasil, precisava mostrar para Portugal como que era aqui, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada disso, então tinha que escrever, né? Então, literatura informativa. Literatura jesuíta, tinha que catequizar esses índios, não porque eles tinham dó dos índios e, ai meu Deus, eles vão para o inferno. Eles davam essa ideia, né? Eles vendiam como isso, mas essa não era a intenção, né? A intenção era que eles precisavam expandir o catolicismo para não morrer, né? Então é isso, leiam, façam os exercícios, ok? E até a próxima aula, pessoal.